passando pela cruz. Glória ao bendito Deus. Esse é o tema da mensagem a qual Deus colocou no meu coração. E por incrível que pareça, não é coincidência, mas é o próprio Espírito Santo, que até na canção escolheu ali o tema para essa pregação. Deus querido, Deus honrado, Deus vivo, Deus santo, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, agradeço-te a ti, meu Deus, pelas ricas bênçãos, pela dádiva, Pai querido, por tirar, meu Senhor, o cansaço. Oh, Deus querido, Deus honroso, bendito e louvado seja para todos sempre o seu nome. Eu peço-te, meu Senhor Deus, que por amor do seu santo e bendito nome, o Senhor esteja, Pai querido, capacitando-me agora, Pai querido, para ler, meu Deus, a palavra das Santas Escrituras e ter, meu Deus, entendimento para passar, ó Pai Santíssimo, algo a qual seja gratificante, a qual seja grandioso na vida dos teus servos, na vida dos teus filhos. Que possa, meu Senhor, ensiná-los a serem servos resistentes, meu Senhor, para que possa, meu Senhor, passar pela cruz, para poder, meu Senhor, chegar, ao Pai querido, na terra prometida, na terra, meu Deus, adornada, preparada, Pai querido, modificada para receber os santos. É por amor do seu santo e bendito nome que eu te peço, meu Senhor, dai-nos auxílio para sermos vencedores e quando chegar esse grande dia, possamos gozar junto a ti, ó Pai querido, desse reino terreno, meu Senhor, a qual brevemente, ó Pai querido, Cristo virá e reinará, meu Senhor. A Nova Jerusalém está, Senhor, prestes a descer dos céus. Então que possamos nos qualificar para sermos herdeiros dessa mesma promessa, em nome de Jesus. A minha saudação, a paz de Deus para todos os amados irmãos das Reformadas, pastor Celso Quirino, Silas, glórias ao bendito Deus, pastor Júnior. Um abraço muito forte também. E a paz de Deus para pastor Odava e para todos os pastores aí da Bahia, da Conframadeb, da Dessal. Os nossos irmãos esparramados aí pelo Brasil, nossos irmãos de Sorocaba, irmãos ali também de Ibiraci, que Deus possa abençoá-los grandemente. Aleluia. Todos os queridos de Maringá, Paranaguá e outras cidades mais, Carapicuíba e muitos outros lugares que ainda não conheço, os irmãos de Andradina, aonde houver, glórias ao bendito Deus, um crente ouvinte da rádio Vivendo em Vitórias, receba aí a saudação, em nome de Jesus. Queridos, gostaria de estar compartilhando a palavra das Santas Escrituras, a qual está escrita no livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 21 em diante. Jesus prediz a sua morte pela primeira vez. Então não esqueça aí o tema, passando pela cruz. Aleluia. A palavra assim nos diz, admostrando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, os que aqui estão, alguns aqui não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e João e Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Aleluia. E as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes.
Eis que estavam falando com ele dois varões, eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Aleluia. Papai, em nome de Jesus, capacita-me, Deus, para falar do seu grande amor, entender, meu Senhor, a sua palavra. Que possa meditar, Senhor, versículo por versículo. Vai a mim, primeiramente, meu Deus, a compreensão, para que os meus irmãos de fé, a qual estão na escuta, possam também compreender a sua palavra. Assim crendo, meu Deus, já te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Nesse versículo 21, quando Jesus, referindo-se, dizia a seus discípulos que a ninguém falasse, ninguém referisse esse caso, essa causa. Mas qual é? No versículo 18, 19 e 20, quando Pedro afirmou que Jesus era o Messias, o Cristo de Deus, aí ele ordenou que a ninguém dissesse isso. Naquele exato momento, Cristo, ele tinha que passar pela morte na cruz, ele tinha que passar pelo sacrifício vicário. Ali naquele instante ele não se apresentou como rei, mas como servo, como uma ovelha disposta a dar o seu sangue, a dar sua carne para a salvação do mundo, para saciar a fome de um mundo. Glórias ao bendito Deus, que viviam com a luz, mas não compreenderam essa luz que é Cristo. Então ele disse que naquele momento eles não entenderiam completamente a missão do Messias. E outras pessoas também não. Todas ainda esperavam que ele viesse como rei. Embora Jesus realmente fosse o Messias, deveria sofrer, ser rejeitado pelos líderes religiosos e morto. E depois, sim, ao terceiro dia, ressuscitaria. Quando os discípulos viram tudo isso acontecer a Jesus, entenderam o que o Messias tinha vindo fazer. A partir de então, foram capacitados para poder compartilhar essas boas novas ao mundo todo. O Santo Evangelho, as boas novas da libertação. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos, dos escribas, e seja morto. E ressuscite ao terceiro dia. Glórias ao bendito Deus. Essa revelação ela era decisiva para a instrução dos discípulos. Assim como é para nós também nos dias atuais. Essa revelação, ela é crucial para que a nossa fé, aleluia, cresça mais e mais, sabendo que temos um Rei que vive eternamente. Glórias ao bendito Deus.
Nessa ocasião, os discípulos foram alertados de forma clara e específica sobre o que poderiam esperar, a fim de que não fossem surpreendidos. Quando tudo acontecesse, Jesus explicou a eles que não se revelaria como rei naquele exato momento. Conforme já disse, primeiramente ele tinha que sofrer, padecer. Mas um dia retornaria em grande glória para estabelecer o seu reino eterno. Olha que maravilha! Essa palavra aqui é tão profunda. Um dia retornaria para estabelecer o seu reino eterno. Apocalipse 21, glórias ao bendito Deus. A palavra é clara a respeito do reino. Aleluia. Versículo 1 de Apocalipse: todas as coisas são feitas novas. Eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. E eu, João, eu vi a cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Glórias ao bendito Deus. Olha que maravilha! O reino de Deus virá até nós. O próprio Deus virá até nós, para que possamos gozar a plenitude, aleluias, junto com Cristo, aleluias. Até então, no momento, Cristo homem veio para sofrer, para padecer, veio, glórias ao bendito Deus, através do seu martírio, nos trazer a libertação, nos trazer a santificação, nos trazer a paz necessária para que possamos até então reconhecer o Senhor Jesus Cristo como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Aleluia. Então vejam que não é o servo maior do que o seu Senhor. A gente vê que é necessário também tomar a nossa cruz. Quando Cristo alertou do que sobreviria sobre ele, Ezequiel 33, quando vem um grande mal a uma nação, o Senhor, ele envia os seus atalaias para que possa avisar. Aquele que ouvir a buzina sendo tocada, se colocar, aleluias, na posição, esse com toda certeza não será pego desapercebido. Então, verdadeiramente, o Senhor nosso Deus, Ele usa homens em todo o tempo, servos, para poder estar anunciando as grandes catástrofes e está anunciando também a boa nova que está chegando. Aleluia. Mas é necessário tomar a cruz. É necessário, aleluias, estarmos sempre glorificando o nome do Senhor no meio das grandes provas, porque através da nossa perseverança é que alcançamos a redenção, alcançamos a salvação. Aleluia. Os cristãos seguem o seu Senhor, imitam o seu modo de vida, obedecem às suas ordens. Tomar a cruz significa levar o instrumento da execução. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Levar esse instrumento da execução até o lugar da crucificação. Muitos galileus já haviam sido mortos desse modo pelos romanos.
crucificados. Aplicá-los aos discípulos, levar a cruz, significa identificar-se completamente com a mensagem de Cristo, mesmo que isso implicasse na morte. Devemos negar o nosso desejo egoísta de usar o nosso tempo e dinheiro com o que nos apraz, de escolher uma direção na vida sem levar em conta a vontade de Cristo. Seguir a Cristo nessa vida pode ser caro, mas no final a dor e o esforço serão amplamente recompensados. Eu glorifico tanto a Deus porque ultimamente eu não tenho dado o menor valor às coisas terrenas. Tudo o que eu quero fazer, tudo o que eu pretendo idealizar, eu pergunto para o Senhor se eu posso, se eu devo. E ali emprego o meu dinheiro, não interessa que seja 70%, 80%, eu emprego com o maior prazer na casa de oração, para adornar, para poder receber os fiéis de Deus, poder estar aconchegando o povo de Deus. E quando verdadeiramente nos lançamos nessa entrega, doa o que doer, passemos o que tivermos que passar, mas perseverando, sabendo que Cristo é o nosso escape, Cristo é a nossa força, Cristo é o nosso caminho, aleluias, é o nosso respirar, é o nosso andar, o nosso caminhar, aleluias. Então, por mais que tudo pareça ser caro, por mais que tudo pareça que seja difícil, por mais que pareça que estamos num jugo desigual, somente nós carregando a grande carga, não interessa. No final, eu tenho certeza plena e absoluta que o esforço não vai ser em vão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas estão dispostas a pagar um alto preço por algo que estimam. Por um carro, por uma casa, por roupas novas, calçados novos, pelo lazer, pelo clube. Glória ao bendito Deus. Mas, surpreendentemente, é que Jesus exigia a mesma disposição dos seus seguidores. Aleluia. Há pelo menos 3 condições que devem ser atendidas pelas pessoas que querem seguir Jesus. Devemos estar dispostos a negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. E a seguir, se fizermos menos do que isso, demonstraremos que não há comprometimento sincero com Jesus, apenas superficial. Então, quando verdadeiramente aprendemos a nos doar em espírito e em verdade, 100%, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o nosso Deus dos altos céus está nos assistindo e está vendo o nosso valor, o nosso empenho, a nossa dedicação. Não fazemos isso para nos apresentarmos mediante homens, mas fazemos para o Senhor. Engraçado que muitos correm atrás da mídia, de fama, de sucesso, de agendas. Me agenda aí, me agenda ali, me agenda lá. Glória ao bendito Deus. E buscamos nós estarmos no anonimato, que Deus possa nos enxergar, que Deus possa ver os nossos feitos. Aleluia. E a maior alegria de um crente é quando prega a palavra e alguém levanta a mão em sinal de compromisso, de aceitação ao Senhor. Ali faz esse compromisso e passamos nós ali a zelar, a estar ensinando a palavra a essas vidas, a essas almas. Então, cada alma que aceita a Cristo, para nós é motivo de júbilo, é motivo de alegria, é como um gol de placa. Glória ao bendito Deus. É como se o centroavante pegasse a bola do seu goleiro e partisse com ela, costurando a zaga, o meio de campo, e chegar ali, glória ao bendito Deus, no gol adversário e fazer o gol. Então,
a alegria nossa é da mesma forma. A cada hora, a cada momento, a qual carregando a nossa cruz, abrindo mão da nossa própria vida, do nosso lazer, mas que o nosso lazer passa a ser a igreja de Cristo, os nossos irmãos passam a ser aqueles que aceitam a Cristo, os nossos pais passam a ser aqueles que querem Cristo, porque quando Maria e os irmãos de Jesus foram ter com ele, olha, mestre, a sua mãe e seus irmãos te chamam aí fora. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Então, quando verdadeiramente nos colocamos nessa posição, o nosso Deus, glória ao bendito Deus, Ele se agrada dos altos céus e nos dá, assim, a capacitação para podermos vencer. Aleluia. Quando verdadeiramente o nosso comprometimento é total para com Jesus, é muito maravilhoso. A recompensa vem. Pensa aí você, se a sua vida for mais importante para você, certamente estará disposto a fazer tudo o que puder para protegê-lo. Não deseja fazer algo que possa colocar em perigo a sua segurança, a sua saúde, o seu conforto. Em contraste, a seguir, Jesus foi mais importante. Você poderá ir a lugares inseguros, insalubres, incômodos. Poderá correr com risco de vida, mas não temerá. Por saber que Jesus ressuscitara. Aleluia, para uma vida eterna. Glorioso Deus. Então, quando verdadeiramente buscamos nós, em espírito e em verdade, estamos nós, Deus, buscando através da sua palavra a nossa libertação. Passamos, Deus, por muitas cruzes, sim. Mas em todas elas somos mais do que vencedores, porque não desistimos. Tomamos a nossa cruz e prosseguimos avante. Aleluias. Porque Cristo é a nossa força. Aleluia. Glorioso é Deus. Eu sei que naqueles dias, para os próprios discípulos, era difícil entender, aleluia, que Jesus Cristo tinha que morrer e padecer e ressuscitar ao terceiro dia. Imagina lá aquele público grego. Aleluia. Considerava difícil entender de Deus ou que pudesse morrer. Da mesma maneira que o público judeu que deixou, aleluia, o público judeu de Jesus que ficaria perplexo por causa de um Messias que se deixa capturar. Olha para você ver. Veio como rei, Deus supremo, Deus habitando entre nós na face da terra. Aleluia. E chega o grande rei, deixa-se capturar, deixa-se ser preso. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Santo, digno é o Senhor. Deus de poder, Deus de graça, Deus de glórias. Aleluia. Eu sei que os gentios e os judeus teriam vergonha de Jesus se não visse a morte dele como um acontecimento muito pesado. Aleluia. Tudo é o Senhor, Deus dos exércitos. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo e bendito é o Senhor.
Vai formando, Pai querido, a sua igreja, vai formando, meu Senhor, o seu time. Vai formando, Deus, Filho, seu... Aleluia, essas suas ovelhas. Faça-se assim, Jesus Cristo. Santo, 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 santo é o Senhor. Dá-lhes força, Deus vivo, dá-nos esforço, Senhor. Mesmo, Deus vivo, quando tudo parece que é difícil, quando tudo parece que está caindo, que está se acabando, meu Senhor, possamos nos fortificar, tomar, ó Deus, a nossa cruz. Quando Jesus disse que alguns não morreriam sem ver o reino, ele referiu-se a Pedro, Tiago e João, que testemunharam a transfiguração 8 dias mais tarde. Ou em um sentido mais amplo, todos aqueles que testemunharam a ressurreição e a ascensão, ou ainda, todos aqueles que participaram da expansão da igreja depois do Pentecostes, os ouvintes de Jesus, não teriam de esperar por outro futuro Messias. O reino já estava com eles. O reino, meus queridos, esperamos uma nova Jerusalém, sim, que descerá dos céus. Pai, trazendo, Pai Santíssimo, grande graça, meu Senhor, para que os teus filhos, meu Senhor, não retrocedam. Verdadeiramente, esses discípulos testemunharam a ressurreição e a ascensão, ou ainda, todos aqueles que participaram da expansão da igreja depois do Pentecostes, os ouvintes de Jesus, não teriam de esperar por outro futuro Messias. O reino já estava entre eles e logo viria com poder. Aleluia. Jesus levou Pedro, Tiago e João ao topo da montanha para mostrar quem ele realmente era. Não apenas um grande profeta, mas o próprio Filho de Deus. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, apareceram no episódio da transfiguração de Jesus. Então a voz de Deus revelou Jesus como Messias há muito tempo esperado. Com a autoridade divina, Jesus cumprirá tanto a lei como os profetas. Aleluia. Glórias a Deus. Então olha aí, que nosso Deus verdadeiramente é Deus de vivos, não é Deus de mortos, não. Verdadeiramente o nosso Deus, aleluia, Ele auxilia. Não interessa que esteja tudo difícil. Toma a sua cruz e siga Jesus.